Você vai descobrir por que esse arquivo confidencial quase custou a minha vida. E por que eles não querem que você fique sabendo de jeito nenhum como um cientista da União Soviética revelou o segredo da abundância acidentalmente, graças a uma experiência perturbadora. Olha bem para esse homem. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Essa é a única foto conhecida que se tem dele. Ele é o brilhante cientista russo Vladimir Raikov. Em 1971, em Moscou, 12 estudantes comuns viraram acidentalmente gênios de nível Einstein que conseguiam atrair os seus sonhos e desejos mais profundos que nem mágica. Todos eles faziam parte de uma experiência secreta do Dr. Raikov. Depois dessa experiência, alguns dos estudantes viraram músicos famosos com um talento que atraía multidões de admiradores. Alguns ganharam tanto carisma e tanta confiança que viraram modelos de sucesso que todo mundo respeita e admira, a ponto de eu nem poder revelar quem eles são. Alguns viraram gênios financeiros que enxergam as oportunidades que ninguém vê e passaram a ganhar muitíssimo dinheiro inesperado, como nunca teriam nem sonhado. Daqui a pouco você vai ver a prova com seus próprios olhos. Mas e se, como essas cobaias sortudas, você também pudesse usar os seus talentos ocultos para materializar a autoconfiança que precisa para cumprir o seu papel na Terra, abundância financeira ilimitada para estar sempre bem e ajudar quem você ama, um amor sincero, romântico e que te faz bem, e saúde para aproveitar ele? E independente da sua idade, da sua situação ou da sua história, se você está aqui hoje, não é por coincidência. Você recebeu um convite pessoal para descobrir um segredo que te interessa diretamente. O mesmo segredo que fez um grupo de estudantes comuns liberar o talento para a criação ilimitada instantaneamente. Por quase 50 anos, se achou que esse segredo estava perdido, esquecido para sempre. Até hoje. Mas eu preciso falar. Algumas pessoas muito poderosas estão morrendo de medo nesse exato momento. Eles têm medo de você descobrir como eles conseguem atrair riqueza e abundância há séculos. E eles fazem tudo para esconder esse conhecimento de você. Então ouve o que eu estou dizendo, antes que isso seja tirado da internet sem aviso prévio. Porque não é a primeira vez que um conhecimento é perdido ou escondido do resto do mundo. E a história humana é cheia de mistérios que a ciência ainda não consegue explicar. Várias civilizações poderosas já cresceram e depois desapareceram, e um conhecimento inestimável se perdeu com elas. Por exemplo, olha só essa bateria egípcia antiga, que tem 2076 anos, também chamada de lâmpada de Dendera. Os cientistas do mundo todo entendiam que isso seria absolutamente impossível antes da invenção da bateria elétrica por Alessandro Volta, só 3.875 anos mais tarde. Agora dá uma olhada nessa imagem. Esses dois objetos são, na verdade, discos pré-colombianos de 6.000 anos de idade, chamados discos genéticos. Eles demonstram um conhecimento muito refinado da genética humana, como os espermatozoides e o desenvolvimento fetal. Você pode achar que não tem nada demais, mas a ciência moderna só descobriu essas coisas depois da invenção do microscópio, mais de 4.500 anos mais tarde. E mais, o que dizer dessas misteriosas nanoestruturas de 300.000 anos de idade descobertas na Rússia? Pode até não ser impressionante à primeira vista. Então, como você explica que a nanotecnologia foi supostamente inventada há menos de 40 anos? Para reproduzir essas estruturas hoje, seriam necessários instrumentos modernos de alta precisão. Que outros segredos perdidos vamos descobrir nos próximos anos? Às vezes, esses conhecimentos preciosos não foram simplesmente perdidos, mas sim escondidos ou até eliminados. Mas por que censurar esse saber de propósito? Talvez você já saiba, mas com os últimos avanços da ciência, o que antes parecia coisa de ficção científica, agora é possível. Por exemplo, no artigo de 2017 do Journal of High Energy Physics, o Stephen Hawking, um gênio astrofísico famoso, garantiu que existem multiversos, os famosos universos paralelos. E você já reparou que quanto mais a ciência evolui, mais dá razão para os grandes princípios da espiritualidade? É como diz o Christoph Koch, um pesquisador especializado em ciências cognitivas. Ele diz que o cosmos inteiro transborda consciência. Estamos cercados e imersos nela. Aliás, há mais de 20 anos, o projeto Consciência Global reúne os melhores engenheiros e cientistas do mundo. Com que objetivo? Desenvolver um instrumento que consiga medir a consciência coletiva, ou seja, a consciência de todos nós. Olha bem esses picos enormes na consciência coletiva que foram registrados no maior encontro espiritual de todos os tempos, a peregrinação de Kumbh Mela, na Índia.
E até alguns grandes meios de comunicação chegam a tocar no assunto, mesmo que superficialmente. A consciência se estende por todo o espaço como uma gigantesca rede de experiência. HuffPost. A ressonância, outra palavra para as vibrações sincronizadas, está no centro não só da consciência humana, como da realidade física de forma geral. Scientific American. Você ouviu bem. O universo é uma imensa teia de consciência, e você faz parte dela. Difícil de acreditar? Ao longo de toda a história, os cientistas ficam céticos quando novas tecnologias são descobertas, mas depois a ciência vem e prova o contrário. Porque a ciência moderna torna possível o que antes se achava impossível. Olha só o que esses cientistas famosos disseram não muito tempo atrás. A luz elétrica não tem futuro algum. John Henry Pepper, 1888. O avião é cientificamente impossível. William Thomson, 1898. O homem nunca chegará à Lua, independente dos avanços da ciência. Lee De Forest, 1957. Não parece inacreditável hoje em dia? É certo que alguns feitos exigem um pouco de tempo e distanciamento para serem aceitos. É normal. Mas afinal, quem sou eu para fazer essas grandes afirmações? Meu nome é Márcio Antunes, mas no fundo não é tão importante saber quem eu sou. A minha história também vai interessar você. Mas antes, presta atenção nisso aqui. Porque o que eu quero dizer é muito mais importante do que a minha pessoa em si. Eu vou te revelar o segredo que hoje me permite manifestar dinheiro sem limite. Mas eu preciso dizer, esse princípio que eu vou revelar é só para quem tem coragem para mudar de vida e mudar suas crenças pessoais. Esse poderoso segredo da abundância se chama o Protocolo Raikov. O nome é emprestado do cientista russo que revelou esse segredo ao público, e esse conhecimento vem sendo transmitido discretamente de iniciado para iniciado por muitas gerações. Uma coisa é certa, a alta cúpula, o 0,002% da população, usa esse princípio milenar para mudar o rumo da história e para controlar as nossas vidas secretamente. Sinceramente, eu preferi estar errado. Mas, infelizmente, o que eu estou dizendo não é coisa de ficção científica. Como dizia o artista e pensador Emanuel de Araújo, nunca fomos governados, mas sim controlados. Ou o filósofo Noam Chomsky, que diz sem meias palavras que, no mundo real, a aversão que a elite sente pela democracia é a norma. É nesse mundo que estamos vivendo. Mas fica comigo nos próximos minutos, porque você já vai descobrir o princípio da riqueza que essas elites tentam esconder de você a qualquer preço. Porque se todo mundo soubesse desse princípio, eles perderiam todo o controle que têm sobre as pessoas. Imagina só, se você pudesse realizar todos os seus desejos ao bel prazer, como ver a sua conta bancária crescer continuamente e nunca mais precisar fazer contas ou olhar os preços quando comprar alguma coisa, ou decidir de uma hora para outra pegar um avião para Bali para mergulhar naquelas praias de água cristalina. Ou viver momentos inesquecíveis em família todos os dias, na sua casa nova, espaçosa, cheia de paz e tranquilidade. Você deve achar que tudo isso é bom demais para ser verdade. E você tem razão em duvidar. É uma reação inteligente. Mas calma, o que eu estou falando não tem nada a ver com a lei da atração divulgada por tantos charlatões. Não. Esse princípio é baseado em algumas leis do universo que foram perfeitamente dissimuladas do público geral. E é melhor eu já ir dizendo. Essa técnica não é um enésimo método de reprogramação do subconsciente. Ela funciona em qualquer caso, independente da sua vivência, dos seus traumas, da sua idade. Se você começar hoje à noite, é provável que nunca mais receba aquelas mensagens alarmantes do seu banco falando que o seu saldo já está quase no vermelho. E você não precisa fazer nenhum exercício demorado ou trabalhoso, nem meditar ou visualizar por horas a fio. Mas lembrando, esse vídeo controverso pode ser tirado da internet a qualquer hora, porque, repito, pessoas muito poderosas não querem que esse princípio secreto seja compartilhado. Como eu posso ter tanta certeza? Ouve só. Alguém, ou talvez algum grupo, tentou me calar de uma vez por todas. Eu percebi que estava arriscando a minha vida compartilhando esse conhecimento. E tive que fugir do Brasil de supetão, deixando tudo para trás. Eu já vou voltar a essa parte, mas antes, não posso deixar de dizer que um tsunami gigante está vindo na nossa direção e pouquíssimas pessoas estão sabendo. Todos os grandes especialistas concordam, a crise econômica do pós-Covid vai ser de uma violência sem precedentes. O Covid-19 lança a economia mundial na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, Banco Mundial. A realidade é dura e sem uma boa preparação, muita gente vai passar dificuldade. E talvez você também tenha sentido uma intuição de que um futuro terrível está vindo aí.
Não tem mágica alguma, é pura ciência. Os cientistas brilhantes da Universidade Washington de St. Louis e da Universidade de Chicago dizem que é entre os 35 e os 50 anos que a intuição mais se desenvolve, principalmente nas mulheres. Por exemplo, quando surgiu a pandemia do Covid-19, você deve ter sentido o seu sistema de alarme te enviando sinais de perigo. Já faz quase 2 anos que esse vírus veio e atingiu centenas de milhões de pessoas, deixando marcas terríveis em todos nós. Talvez alguns dos seus familiares estejam desempregados ou, coisa pior. E todo mundo se pergunta a mesma coisa. Quando vamos retornar à vida de antes? Para ser sincero, a resposta pode ser nunca. Alguns bilionários ficaram ainda mais ricos com a pandemia e a diferença entre ricos e pobres só aumentou. Por exemplo, a fortuna do Jeff Bezos, o proprietário da Amazon, aumentou 68,7% em um ano, um aumento de 78,9 bilhões de dólares. Pandemia faz as maiores fortunas do planeta dispararem. É o país. E por outro lado, milhões de pessoas se viram sem nada, da noite para o dia. Será preciso mais de 10 anos para os mais pobres conseguirem se recuperar. Oxfam, a Organização Internacional contra a Pobreza. E esse não é o único problema. Enquanto certas pessoas jogam Candy Crush em smartphones que custam muitos salários mínimos, esse triste vírus da escassez causou um aumento de 81% da fome nos países do terceiro mundo, e ela agora atinge 270 milhões de pessoas a mais. Pandemia ameaça agravar de forma duradoura a fome no mundo. G1. Você pode pensar que isso é só nos cantos mais miseráveis do mundo e que nunca vai atingir a sua bolha. Mas imagina se essa pandemia não acabar. Mesmo com a vacina mais eficaz, a crise econômica ainda pode durar anos. Quando os auxílios do governo não puderem socorrer as mais de 500 mil empresas brasileiras à beira da falência, o que elas vão fazer? Elas vão precisar fechar as portas e o desemprego geral vai explodir. E isso pode atingir você, ou melhor, isso vai atingir você. Então, mesmo esse seu emprego cansativo, com um chefe que mal sabe o seu nome, que você usa para pagar as contas e colocar comida na mesa, ele também pode estar ameaçado. E sinto informar, mas o Brasil pode estar bem no olho dessa crise. Em fevereiro de 2021, um relatório da ONU chegou a prever que a pandemia pode tirar o emprego de 1 em cada 2 pessoas. Então, pensa só, se você for demitido da noite para o dia, quanto tempo vai aguentar com as economias da sua vida inteira? Se não tiver mais nenhuma oferta de emprego, como você vai sustentar sua família sem dinheiro? O que você vai fazer quando os oficiais de justiça vierem bater na sua porta às 6 da manhã para penhorar os seus móveis, o seu carro e até a sua casa? A não ser que você seja parte da elite ou que tenha um verdadeiro plano de emergência, você corre o risco de perder tudo. Eu sei, pensar nisso pode dar calafrio, mas não vamos nos deixar levar pelos pensamentos negativos. Vamos focar nos mais elevados e luminosos, porque, escondido em você, existe um talento infinito para tomar o controle do seu destino. Graças ao que eu vou compartilhar com você hoje, o dinheiro nunca mais vai ser um problema e você vai superar as próximas crises sem dificuldade. Deixa eu te provar. Eu fui vendedor de antiguidades por mais de 19 anos. Hoje não sou mais e você já vai entender por quê. A minha paixão pela história sempre me levou a procurar objetos preciosos, a decifrar textos antigos, às vezes até codificados, e viajar para muito longe para encontrar pérolas raras. E de repente um dia minha vida passou a ser cheia de uma abundância extraordinária, mas também cheia de perigos. Vou contar brevemente como tudo começou. Dia 12 de maio de 2020, o coronavírus levou meu pai dessa para melhor. Isso partiu meu coração. Mesmo que meu pai fosse muito ausente quando eu era criança, eu amava ele mais do que tudo. Aliás, eu nunca soube exatamente com o que ele trabalhava no nosso sótão, que funcionava como escritório. Aquele cômodo fascinante sempre foi proibido para mim. Uma vez eu entrei lá por curiosidade. Eu tinha 9 anos e ainda lembro da bronca que levei. O que o meu pai escondia ali, eu nunca fiquei sabendo. Depois ele foi enterrado no cemitério Campo da Esperança. Vieram dezenas de pessoas que eu não conhecia aos prantos prestar homenagem. E eu que achava o meu pai tão sozinho. Depois do velório eu comecei a organizar toda a vida dele numas caixas de papelão. Era a minha única forma de enfrentar o luto. Eu caía no choro quando via as fotos antigas, ia revivendo as minhas melhores lembranças da infância. Eu estava terminando de arrumar as últimas caixas quando vi uma chave antiga com uma etiqueta escrito escritório. Foi nessa hora que eu me lembrei do sótão proibido do meu pai. Mais de 35 anos depois, com o coração aos pulos, eu subi a escada até um sótão misterioso. Quando eu abri a fechadura, dei de cara com uma bagunça total. Tinha 2 ou 3 arquivos de metal transbordando de papelada, uma estante imensa e vários documentos espalhados pela escrivaninha.
Como uma criança buscando um tesouro, eu comecei a explorar cada pedaço daquele mundo proibido. Alguns documentos estavam em outras línguas e até fechados com selos de cera. Também tinha objetos rituais de maçonaria por todos os lados. Ligando os pontos, eu fui entendendo que o trabalho do meu pai não era muito convencional. De repente, continuando a remexer, eu tive a forte impressão de que tinha alguma coisa me esperando ali. Eu me senti estranhamente atraído por uma daquelas gavetas. Sinceramente, eu não sabia o que esperar. Mas eu estava longe de imaginar que iria descobrir o segredo da abundância. Mas quando eu abri a gaveta, ela estava vazia. Só que, na verdade, aquele espacinho entre o fundo da gaveta e as bordas era um fundo falso. Então eu abri o fundo com uma chave de fenda e achei um documento antigo escrito em russo. Assim que eu peguei nele, eu senti um frio na espinha. Eu pressenti que aquele era mais do que um simples documento. A primeira página era assinada por um tal de Dr. Raikov, mas era impossível ler as páginas seguintes. Elas estavam escritas numa espécie de linguagem codificada estranha. E ainda mais esquisito, tinha uns desenhos do deus egípcio Horus e vários esboços estranhos de pinhas. Muito estranho. Eu percebi que aquele documento talvez fosse um dossiê confidencial da União Soviética. Na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética entraram numa corrida armamentista desenfreada, mas também investiram muito na exploração do cérebro humano. O projeto secreto MK-Ultra é um bom exemplo. Entre 1949 e 1988, foram feitos experimentos em milhares de pessoas pelo mundo inteiro, com o objetivo de descobrir alguma forma infalível de destravar o seu dom da criação. Como aquele relatório secreto da Guerra Fria tinha ido parar nas mãos do meu pai? Eu ainda não sabia, mas a partir daquele dia, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu voltei para o meu quarto minúsculo de hotel na Asa Norte, que eu tinha alugado para o funeral. E assim que eu cheguei, dei uma olhada naquele documento misterioso. O documento, bem danificado, estava cheio de encantamentos místicos em linguagem codificada. Tinha muitos rabiscos e diagramas, e também o que pareciam ser instruções. Eu logo vi que decifrar aquele relatório seria uma dor de cabeça. Mesmo assim, passei a noite estudando ele para tentar decodificar o que fosse possível. Na manhã seguinte, o meu olho já estava ardendo de cansaço, mas a minha enorme curiosidade estava satisfeita. O primeiro fragmento decifrado falava de energia vibracional da alma, e também que cada ser humano tem uma vibração única. O relatório descrevia a consciência como a porta de entrada para o universo, que permitia interagir diretamente com a nossa energia vibracional. Quem era aquele Dr. Raikov e no que ele tinha se envolvido? Talvez você esteja se perguntando, e com razão. O que o Dr. Raikov tem a ver comigo e com o dinheiro que eu preciso para me proteger das crises futuras? Então escuta, porque estudando bem aquele documento, eu descobri um segredo poderoso da abundância. E o que veio depois é mais estranho ainda. Em quase todas as páginas apareciam notas sobre um fenômeno bem conhecido no mundo científico, a noosfera. Segundo Marshall McLuhan, professor emérito da Universidade de Toronto, a noosfera é o cérebro tecnológico do universo. As civilizações antigas não esperaram a ciência falar do assunto. Antigos textos hindus, sumérios e egípcios já falavam disso há mais de 4.400 anos. Essa biblioteca universal contém todo o conhecimento do passado e do futuro, e com o método certo, é possível acessar todo o conhecimento do universo. Segundo o famoso cientista húngaro Ervin Laszlo, essa informação seria o elo perdido entre ciência e religião. Na verdade, o universo é feito de vibrações. Essas vibrações transmitem informações. E essas informações alinham você com a verdadeira manifestação dos seus desejos. Eu continuei a decodificar o documento e percebi que ali tinha uma espécie de manual de instruções para acessar a noosfera. E que todos aqueles desenhos estranhos de pinhas, na verdade, representavam a glândula pineal. Eu aprendi que pineal em latim significa pinha. Daí a semelhança. Certo. Mas por que a glândula pineal? Outra informação fascinante falava do potencial de criar frequências vibratórias do corpo e da alma. Isso deu uma reviravolta na minha cabeça, mas eu só queria entender. Eu estava obcecado com aquele enigma e não conseguia nem dormir. E todo aquele mistério sobre glândula pineal, porque ela aparecia em quase todas as páginas do documento. Depois de 7 longos meses decodificando minuciosamente e praticando com regularidade, eu consegui acessar parte da noosfera. Eu foquei toda a minha energia e tudo foi ficando muito claro. Quando a consciência se conecta com a noosfera, as informações chegam até nós na forma de intuição, de sinais, de símbolos ou até na forma de respostas mais específicas. E depois de um tempo me concentrando, eu consegui a resposta que queria, como se ela tivesse sempre estado lá.
Naquela hora eu percebi que tudo o que faz a beleza desse nosso mundo, a abundância, prosperidade, amor verdadeiro, bem-estar, felicidade, tudo isso tem uma ligação direta com a glândula pineal e com a noosfera. Por que você acha que o Dr. Raikov sumiu tão de repente? Porque algumas pessoas muito poderosas estão literalmente prontas para matar, para abafar essa informação. Para o Raikov e muitos outros, a glândula pineal é a antena que recebe os sinais da abundância. E se Platão e Descartes diziam que essa glândula é a sede da alma e da consciência, não é à toa. Pensando bem, é muito lógico. A glândula pineal é o único órgão secretor de serotonina, também chamada de hormônio da felicidade. O que eu estou falando não é uma fantasia New Age. É ciência pura e comprovada, aplicada ao corpo humano. Em 2000, a prestigiosa Universidade da Carolina do Sul provou que a serotonina permite melhorar o sono e alcançar o bem-estar. E pesquisadores da Universidade da Califórnia também concluíram que esse hormônio influencia a nossa positividade e elimina o estresse. E o Departamento de Medicina da Universidade de Roma confirma que ele favorece a perda de peso, porque regula os impulsos alimentares. Então, basta ativar a glândula pineal para que qualquer pessoa possa se alinhar com a noosfera e receber os sinais da abundância. Porque todo o nosso ser é atravessado por circuitos de energia. E eles estão com frequência bloqueados, seja por razões emocionais, físicas ou mentais, ou as três ao mesmo tempo. Isso forma os chamados bloqueios energéticos. E para que a glândula pineal possa receber os sinais da noosfera, é necessário liberar esses bloqueios. Imagine esses bloqueios como uma série de represas no seu rio de energia. Ao abrir essas represas de energia, você libera totalmente os seus bloqueios e abre a mente para receber o fluxo da abundância. No relatório do Dr. Raikov, eu encontrei um sistema simples para agir sobre os bloqueios que travam o fluxo de energia. Eu acabei traduzindo os diagramas do relatório. São 7 deles que correspondiam a 7 frequências. Na prática, cada frequência libera um bloqueio de energia específico. A terapia do som é praticada há muito tempo na história. Os aborígenes australianos praticam há mais de 40 mil anos, e o próprio Pitágoras foi um dos primeiros terapeutas sonoros do mundo. Até alguns dos maiores gênios da Terra admitiram publicamente que a cura pelo som seria a próxima grande descoberta. Podemos citar, por exemplo, essa famosa frase do Albert Einstein: "A medicina do futuro será a medicina de frequências." Albert Einstein. E até Nikola Tesla, o grande inventor, falou: "Se quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência, informação e vibração." Nikola Tesla. E o famoso psicoterapeuta, autor de best-sellers, Tom Canyon: "Desde a menor partícula do nosso corpo até as galáxias, tudo começa pelo som." Tom Canyon. Se as frequências pudessem realmente atrair riqueza e sucesso, a minha vida nunca mais seria a mesma. Com mais de 44 anos, eu ainda penava para pagar o aluguel, e o meu antiquário pequeno, afastado do centro, não tinha muita clientela. O único problema era que as transcrições dos diagramas estavam por escrito, mas elas foram feitas para serem ouvidas. E gravar as frequências sem um material adequado seria complicado demais. Então eu pedi um orçamento para uma empresa especializada em psicoacústica com sede em Berlim. E quando chegou a resposta, alguns dias depois, eu quase tive um colapso. A carta da empresa explicava que seria um trabalho gigantesco. Para comprar os direitos, compor, remasterizar cada uma das frequências, custaria R$ 4.067, ou seja, R$ 28.475 pelas 7 frequências. Era exorbitante, mas eu tinha que tentar pelo menos uma vez, nem que precisasse entrar no vermelho. Com as minhas últimas economias, eu apostei tudo em uma única frequência, a que é relacionada ao bloqueio da glândula pineal, a mais importante. As minhas pesquisas mostraram que aquela era a frequência com maior potencial de manifestação e, portanto, de abundância financeira. Era exatamente o que eu precisava para pagar a pilha de boletos acumulada na minha escrivaninha. Quando me entregaram a faixa de áudio que custou os olhos da cara, 17 dias depois, eu estava tremendo de ansiedade. Mas, depois de alguns dias de escuta, nada acontecia. Eu comecei a me perguntar se eu não tinha jogado fora o pouco dinheiro que eu tinha. E o pior é que os clientes no antiquário estavam cada vez mais raros. Eu precisei encarar os fatos. Ia ter que fechar o meu negócio. Mas numa segunda-feira de manhã, eu recebi uma carta da Receita Federal me reembolsando R$ 1.423. Na hora eu não entendi nada, mas já era alguma coisa. E no dia seguinte, quando eu fui abrir o antiquário, já tinha 3 clientes esperando na porta. Inacreditável! Eu fui correndo abrir o portão de ferro com um sorriso no rosto para receber os clientes. E outros clientes vinham chegando.
e o espetáculo se repetia a cada dia. Eu não conseguia acreditar nos meus próprios olhos. A minha conta bancária estava crescendo sem parar. Até as antiguidades que ninguém se interessava estavam vendendo que nem água. O meu e-mail estava lotado de propostas de avaliações de seguradoras e até me ofereceram vaga nos melhores leilões do meio. Com essas entradas repentinas de dinheiro, eu pude mandar a empresa de psicoacústica compor as outras 6 frequências. Os meus amigos e alguns colegas do bairro diziam que eu tinha o bumbum virado para a lua. E dá para entender, porque com poucos meses escutando as frequências, eu estava financeiramente tranquilo até o fim da minha vida e até por muitas vidas. Feliz no amor desde que encontrei a minha mulher Sofia por acaso. Confiante e centrado nas minhas decisões, sempre guiado pela minha intuição. Eu não ousava dizer para os meus amigos por medo de me acharem louco, mas nada daquilo tinha a ver com a sorte. Afinal, tudo estava ligado à minha glândula pineal. Eu contei tudo para o Tiago, meu melhor amigo, e ele não zombou de mim, muito pelo contrário, pediu a minha ajuda. Eu sabia que ele tinha problemas financeiros graves e que tinha voltado a fazer bicos na fábrica da Piraquê perto da casa dele. Eu aceitei ajudar na mesma hora. Egoisticamente, aquilo me permitiria saber se também funcionava para outras pessoas. Pois bem, escuta a continuação. Há muito tempo, o Tiago jogava pôquer amador na internet. Às vezes ele ganhava, mas nada excepcional. Mas muito rápido, com a minha ajuda, ele ganhou R$ 647 num mês só. Depois, R$ 2.380 e no outro mês chegou a R$ 5.148. E há 2 ou 3 meses ele começou a viver disso, e muito bem. Atualmente ele viaja por todo lado com a mulher e os filhos. Ele pôde inclusive dar adeus para o chefe dele. Também tem a Vanessa, outra amiga minha. Quando ela perdeu o emprego de agente de viagens na empresa de turismo que estava em falência, ela ficou arrasada. Fazia quase 27 anos que ela trabalhava lá. Depois de algumas semanas procurando, ela recebeu a única resposta que precisava. Por e-mail, o diretor de RH explicou que a vaga que ela queria já tinha sido ocupada, mas que o cargo de diretora da agência estava esperando por ela. Eu tenho um monte de anedotas desse tipo para contar, mas espera um pouco, porque o mais impressionante ainda está por vir. Ajudar os próximos me fazia tão bem que eu decidi falar mais do assunto ao meu redor. Com boca a boca eu acabei criando uma pequena reputação. Cada vez mais gente me procurava. E numa sexta-feira de manhã, o agente artístico de uma estrela do show business me pediu para marcar um encontro, já para o dia seguinte. Eu recusei na mesma hora. A minha agenda estava lotada, principalmente no fim de semana. Ele insistiu bastante e acabou soltando. Ok, entendi. E se eu te oferecer um cheque de R$50 mil por um único encontro? O que você me diz? Não venha me julgar, mas era tão bem pago que eu não pude recusar. E eu logo fui sendo introduzido nos pequenos círculos muito fechados das maiores fortunas de Brasília. Atores, políticos, atletas, celebridades. Eu queria poder contar mais, mas tive que assinar cláusulas de confidencialidade que não me deixam dizer quem elas são. Mas eu posso contar o que essas celebridades têm em comum comigo e com você. O que todas essas estrelas querem é algum tipo de vantagem, como um trampolim na carreira, ou grandes rendimentos em dinheiro, ou simplesmente voltar a sentir aquele fogo da juventude. Mas as pessoas dessas altas esferas da sociedade estão dispostas a tudo por esse tipo de vantagem. Nesse mundinho muito fechado, eu descobri que eu não era o único a ensinar o que sabia. Os mais poderosos do mundo também tiram vantagem dos mesmos princípios secretos que eu aplico todos os dias. Algumas fortunas, como Jorge Paulo Lema, Eduardo Saverin e Carlos Alberto Sicupira, usam eles para enriquecer mais ainda. E como você pode imaginar, certas pessoas manipulam esse princípio de abundância sem nenhum freio moral. Foi Jonas, um dos meus conhecidos do meio do show business, que me disse uma noite: sabe, Márcio, no patamar desses ultra ricos, o dinheiro já não interessa tanto. Na verdade, eles são ávidos por ainda mais poder e também por conhecimentos poderosos que eles guardam só para eles. Eles tentam vencer a morte a qualquer preço, fazendo o upload do próprio cérebro em um HD, ou tentando modificar o nosso entorno em função dos seus planos. Veja só, eu também tenho bastante dinheiro, mas esse tipo de gente não pensa como eu e você, Márcio. E eu posso dizer que alguns deles se metem em negócios um pouco nebulosos. Aquela história me deu um nó na garganta, mas aquela era uma noite de festa e eu acabei esquecendo. Mas um pouco depois da nossa conversa sobre os ultra-ricos, quando eu estava lendo a minha correspondência de sempre, tomando o café da manhã, eu me deparei com uma carta anônima que me tirou o fôlego. Ela dizia: alguns princípios não podem ser revelados a todos. Pare tudo. Ou então, o meu sangue gelou na hora. A minha xícara de café se espatifou no chão. Quem estava querendo me assustar com aquele tipo de carta? Será que eu tinha irritado alguém ou aquilo era só uma piada de péssimo gosto?
Como passaram alguns dias sem me acontecer nada de diferente, eu me convenci de que era só uma piada ruim, mas a realidade logo veio. Uma noite eu fui encontrar uns velhos amigos no bar da nossa juventude. Desde o início eu estava me sentindo meio mal, com um pressentimento ruim. Fiquei com aquela angústia a noite inteira. Eu até voltei para casa mais cedo para me acalmar. Chegando em casa eu senti meu coração pular. A porta estava escancarada e a fechadura arrombada. Tudo estava revirado. Eu entrei em estado de choque. Quando eu tive o reflexo de pegar a faca na cozinha, veio um flash na minha mente. E todas as minhas pesquisas sobre o relatório de Raikov. O documento russo tinha sumido. E todo o meu trabalho e as minhas anotações tinham simplesmente desaparecido. Eu fiquei uma fera. Meu Deus, o que seria de mim se não tivesse salvo todas as minhas pesquisas num outro HD? Enquanto eu esperava a polícia chegar, lembrei da carta anônima. Será que ela tinha relação com o roubo? Quando o delegado chegou, ele me fez algumas perguntas. Você sentiu falta de algum objeto de valor, como joias ou dinheiro? E eu disse que, fora o meu computador e as minhas anotações, nada estava faltando. Para o delegado, aquele roubo era obra de um profissional, porque todas as câmeras foram desativadas e nenhum vídeo foi gravado. Ele insistiu, como se não acreditasse em mim. Você tem certeza que não tem nada faltando? Eu sabia muito bem atrás do que eles tinham vindo. No relatório do Raikov, com os verdadeiros segredos da abundância. Eu já estava atordoado, mas o que veio depois foi ainda pior. Tentaram me matar. No dia seguinte eu saí de carro e quando fui frear, os freios simplesmente não respondiam. Na ladeira, o carro continuou rodando em alta velocidade e eu dei de cara com uma barreira na calçada. Eu chamei o reboque ainda tonto com a batida. Eu percebi que era muita coisa em tão pouco tempo. De tarde o mecânico me ligou com uma voz grave. Senhor, eu dei uma olhada no seu carro e acho que os seus freios foram cortados. O senhor tem muita sorte de estar vivo. Foi aí que eu comecei a levar muito a sério a ameaça que eu tinha recebido. Eu não podia mais fechar os olhos. Alguém tinha tentado me matar. Para esquecerem de mim, eu parei de ensinar as pessoas a manifestarem riqueza e sucesso. Mas as celebridades continuavam me oferecendo somas indecentes em troca do meu conhecimento. Só que aquilo era perigoso demais. Com peso no peito, eu deixei o meu país que nem um fugitivo com a Sofia. Quando eu cheguei num lugar seguro, contratei uma agência imobiliária para vender todos os meus bens. Pela nossa própria segurança, eu tenho muito medo de dizer onde eu estou agora. Mas daqui, eu pude investigar quem estava com tanta raiva de mim. Quem é que tem mais interesse em não compartilhar o segredo da abundância? Para entender melhor, precisamos dar um passo atrás. Eu já falei que a glândula pineal é representada por uma pinha. Então, fique sabendo que em todas as culturas e em todas as tradições, ela está presente por todos os lados. É um símbolo budista da iluminação encontrado em todos os templos asiáticos. E também em todas as antigas tábuas sumérias e em pleno coração do Vaticano. É o símbolo que os antigos egípcios usavam para designar o olho que tudo vê. Por exemplo, veja a simetria perturbadora entre essa gravura do olho de Horus, de 3.500 anos, e a forma da glândula pineal. Você já deve ter ouvido falar dos Illuminati e dos maçons, imagino. Sim? Então presta atenção, porque o símbolo do olho dentro da pirâmide tem origem direta no olho de Horus. Ele está presente em todas as sociedades modernas. Foi então que eu entendi que existem grupos ocultos que fazem tudo para esconder esse conhecimento de nós. E talvez você esteja pensando, mais uma teoria da conspiração. Mas o que eu estou dividindo com você vem de longas horas de pesquisa e eu tentei ser o mais objetivo possível. Apesar do que se pensa, essas organizações secretas realmente existem e elas atuam nas sombras. E quando eu digo que muitas personalidades famosas fazem parte delas, não estou inventando. O Jay-Z e a Madonna nem tentam esconder. Como já saiu no Daily News PH, até a Lady Gaga teria dito em meias palavras: eu me arrependo muito de ter vendido a alma para a organização secreta dos Illuminati. Mas essas sociedades secretas não são suas amigas. E se elas são tão secretas, é porque guardam esses conhecimentos só para elas. Principalmente para que pessoas como eu e você não tenhamos acesso. Sabe qual é o verdadeiro objetivo dessas sociedades secretas? Bem, você se lembra da minha conversa com Jonas? Eles são ávidos por mais poder ainda. Também dizia o sábio Confúcio há mais de 2.500 anos: o conhecimento é a chave do poder. Confúcio. E não são só os Illuminati e os maçons. Por exemplo, a Comissão Trilateral, fundada por David Rockefeller, tem um peso muito forte nas decisões mundiais. Porque centenas dos líderes mais influentes do mundo se reúnem todos os anos em sigilo total. Tem também a Rosa Cruz, que pratica rituais misteriosos desde a Idade Média.
Nesses grupos, o sistema é sempre o mesmo. Os iniciados mais altos compartilham entre eles as técnicas secretas para ficarem ainda mais ricos e mais poderosos. E eu senti na minha própria pele que eles são capazes de tudo para impedir que você também tenha acesso. Vejamos o exemplo da energia livre. Energia gratuita ao alcance de todos. Seria o fim da energia nuclear e do petróleo. Ambos muito poluentes, mas muito lucrativos. Um mundo melhor para os seus filhos. É o que querem as pessoas normais, certo? Então por que nos esconderam isso? Em julho de 2020, um engenheiro aeronáutico francês registrou uma patente no Instituto de Propriedade Intelectual pelo trabalho de toda uma vida. O nome dele era Jean-Claude Cordier. Ele passou 50 anos desenvolvendo uma invenção que iria mudar o mundo: o motor magnético M3. É um motor com ímãs que pode rodar ilimitadamente e não precisa de combustível nem de energia nuclear para funcionar. No mesmo dia que ele depositou a patente, a descoberta foi classificada como ultra secreta defesa, e o governo francês se apropriou de todo o trabalho dele. Esqueçam, não tem nada para ver aqui. Tem também a Torre de Wardenclyffe, inventada pelo famoso Nikola Tesla em 1902. Essa torre era o primeiro protótipo de energia livre sem fio, uma esperança para o mundo todo. Mas não, acredite que isso causaria incômodo, porque essa energia é totalmente gratuita. Então, de um dia para o outro, o milionário das finanças JP Morgan parou seus investimentos e a torre foi demolida. Um dia Tesla falou: "O meu cérebro é apenas um receptor do universo." Será que ele tinha descoberto os seus segredos? Porque quando Tesla morreu em 7 de janeiro de 1943, o governo americano não esperou nem um segundo para confiscar todas as suas pesquisas e classificá-las como secreto defesa. Na sua opinião, o que mais podem ter escondido de nós? E o que dizer da Big Pharma, por exemplo? A indústria farmacêutica ultra lucrativa tem realmente interesse que você saiba se tratar de forma gratuita, usando só as vibrações e os seus próprios pensamentos? Não é à toa que em 2020 o lobby farmacêutico gastou mais de 306 milhões de dólares para continuar vendendo os seus tratamentos. Veja bem, há 20 anos já fazemos coisas que os nossos pais sequer teriam sonhado, como teletransportar átomos a muitos metros de distância, fabricar corações totalmente artificiais que mimetizam o ritmo cardíaco e se adaptam ao esforço, ou produzir tecidos e músculos orgânicos em série graças às impressoras 3D. E ainda assim, ninguém ainda encontrou a cura do câncer. Para a indústria farmacêutica, ela é uma mina de ouro. Você acha que a Big Pharma ganha mais dinheiro curando o câncer definitivamente ou tratando os pacientes por 3, 5 ou 10 anos? Quanto a mim, não tenho dúvida de que tratar um câncer a longo prazo é muito mais lucrativo. Também já é bem possível regenerar e rejuvenescer o corpo com a medicina alternativa. Mas se você buscar mais informação no site oficial da Organização Mundial da Saúde, OMS, não aparece resultado nenhum. Infelizmente, essa não é a única verdade que estão escondendo de você. As respostas para os maiores enigmas da história foram mascaradas desde sempre, mesquinhamente, e ninguém nunca revelou esses segredos ao público. Eu vou dar exemplos. É só o meu ponto de vista, baseado exclusivamente em fatos e dados arqueológicos verificados. Por exemplo, os Moais, da Ilha de Páscoa. Como essa civilização conseguiu transportar 887 colossos de 80 toneladas sem utilizar rodas nem animais de tração? E o mistério sobre a cidade perdida de Yonaguni, com suas estruturas de pirâmide perto da costa japonesa. Se até a BBC Brasil está falando do assunto, é porque essa Atlântida do Japão foi construída muito tempo antes da subida das águas, ou seja, há mais de 12 mil anos. Seria a estrutura mais antiga construída pelo homem, 7.000 anos antes da primeira pirâmide do Egito. Na escola aprendemos que os homens daquela época não passavam de caçadores-coletores, vestindo peles de animais. Pois é, mas então, como uma estrutura tão monumental pode ter sido construída tanto tempo atrás? Falando em vestígios, por que será que os monumentos mais misteriosos do mundo estão todos alinhados uns com os outros? Sabe o que eles têm em comum? Isso pode te surpreender. Da Ilha de Páscoa até o túmulo pirâmide do imperador Shenzi, todos eles se cruzam no centro exato da Terra. Isso quer dizer, bem em cima da grande pirâmide do Egito. E nem mesmo com a nossa tecnologia moderna seria possível reproduzir esses monumentos tão complexos com a mesma precisão. De todos os tesouros arqueológicos encontrados nos últimos anos, quantos deles foram realmente compartilhados com o grande público? Historicamente, todos os conhecimentos mais extraordinários foram caçados ardilosamente, e existem centenas de exemplos desse tipo.
Então você precisa entender que essas organizações secretas poderosas fazem tudo para você não saber como alcançar o amor, a riqueza e a felicidade. E o pior é que essas sociedades secretas escondem pistas muito perturbadoras por todos os lados. Veja o caso do Stonehenge americano, construído por um doador anônimo em 1980. Naquelas pedras tem instruções assustadoras escritas em 12 idiomas diferentes, incluindo sânscrito, grego antigo e hieróglifos. E já na primeira linha podemos ler: a humanidade deve ser mantida abaixo de 500 milhões de indivíduos em equilíbrio perpétuo. E a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres em 2012? Aquele espetáculo, assistido por mais de 1 bilhão de telespectadores, já anunciava a pandemia. Sim, você ouviu bem. Visto do céu, o estádio parecia um coronavírus gigante. O mais chocante dessa história é que essas elites mal escondem as suas previsões. Em 1981, o político francês Jacques Attali teria previsto que uma pandemia iria afetar os velhos ou os gordos e que os fracos sucumbiriam a ela. Pois saiba que o ex-assessor do presidente francês, François Mitterrand, é não só maçom, como também um ávido defensor do governo mundial. Em maio de 2009, ele disse que uma pequena pandemia poderia estabelecer as bases para um verdadeiro governo mundial. E tem também a CIA, que em 2009 revelou tudo num relatório chamado Como Será um Amanhã. O que é suspeito nesse relatório é que ele também previa o que estava para acontecer no planeta. Ele dizia: uma doença respiratória virulenta, nova e altamente contagiosa em uma área densamente povoada como a China. Em linhas gerais, a minha pesquisa me trouxe uma única conclusão: o que a gente passou até agora foi só um começo, e o que virá a seguir com certeza vai te impactar. Por isso é absolutamente imprescindível estar preparado. E hoje a melhor forma de se preparar é se conectar com o universo, para encontrar o seu caminho e garantir a sua segurança nesse mundo. Quando eu deixei o Brasil para sempre, eu parei de ajudar todas aquelas celebridades que não precisavam ficar ainda mais ricas. Foi quando tentaram me assassinar que eu tomei consciência real das forças ocultas em ação e percebi até que ponto estamos todos em perigo grave. Levou tempo, mas eu percebi que eu estava no caminho errado desde o início. O segredo da abundância devia ser transmitido para as pessoas que precisam atrair riqueza para se protegerem do futuro incerto. Depois de tudo que eu passei, eu agora acredito que o destino existe mesmo. E se você está aqui comigo hoje, com certeza não é por acaso. Mas eu sei muito bem que estamos na internet. Vemos promessa todos os dias, propagandas o dia inteiro, e isso também me incomoda. Mas eu garanto que hoje você vai passar por uma atualização total das suas crenças, e você precisa estar pronto para aceitar isso. Porque muito rápido você vai dominar os segredos da abundância do protocolo Raikov e atrair presentes financeiros que nem um imã, com uma facilidade que ninguém imagina. Imagina você amanhã de manhã, saindo da cama com os olhos ainda meio fechados e o telefone na mão. Imagina a sua alegria ao ver que 2.000, 5.000 ou até 10.000 reais caíram direto na sua conta enquanto você dormia. Seria a oportunidade que você sempre esperou para mudar o seu destino e viver nos seus próprios termos, ou proteger para sempre as pessoas que você ama contra as crises futuras. Ou dar presentes lindos e se mimar todos os dias sem precisar ficar contando dinheiro. Hoje você só precisa dizer sim para descobrir como manifestar dinheiro sob demanda sempre que quiser. Mas infelizmente, esses princípios poderosos de abundância, de segurança financeira e de liberdade, eu não posso transmitir para qualquer um. Antes, você precisa me garantir que você vai seguir 2 regras simples. Primeiro, se você realmente quer ser livre financeiramente, deve usar esses princípios de manifestação exclusivamente para fins éticos e morais. Esse método nunca deve ser usado para prejudicar, enganar ou apoiar causas escusas. Segundo, se você quer ter uma reviravolta financeira real, precisa de fato passar para a ação e seguir um método passo a passo. Agora eu tenho que ser sincero com você. Eu tento não chamar atenção, e eu sei que eu corro um risco enorme revelando essas informações. É por isso que esse vídeo vai ficar disponível online por um período muito curto de tempo. Simplificando, esse vídeo está programado para ser tirado da internet automaticamente quando atingirmos o limite máximo de 150 membros. O que eu estou oferecendo hoje é o fruto de um trabalho duro que levou quase 11 meses de pesquisa. Eu testei, verifiquei e compilei nesse programa todo o conteúdo do relatório confidencial do Dr. Raikov. Graças ao que eu aprendi, a minha vida nunca foi tão fluida e agradável. Esse princípio poderoso me deu a segurança que o dinheiro traz. Em poucos meses, eu materializei na minha realidade vários anos de salário.
Hoje eu perdi a conta das pessoas que deixaram de ter medo e agora sabem seguir o próprio caminho com alegria. Agora você deve estar se perguntando, como isso funciona? Bem, para liberar o fluxo de abundância e de prosperidade na sua vida, você precisa ativar sua glândula pineal corretamente para destravar os seus bloqueios de energia. Essas 7 faixas de áudio gravadas com a minha tecnologia exclusiva liberam cada um dos bloqueios de energia que travam o fluxo das suas vibrações. Fase 1. Desapego. Essa frequência não é para eliminar suas emoções negativas, mas para transformá-las numa nova fonte de energia. Nada vai deter esse sentimento forte de segurança e de amor que vai te envolver. Fase 2. Harmonização. Essa frequência harmoniza perfeitamente o seu corpo e o seu espírito com a noosfera, em simbiose total. Ela é o ponto de partida para começar a atrair abundância financeira. Fase 3. Visualização. Depois de alinhada com seus desejos, essa frequência estimula a comunicação, a tolerância e o amor. É exatamente o que a sua mente precisa para visualizar a vida dos seus sonhos, a sua casa, a sua liberdade ou a sua alma gêmea sem obstáculos. Fase 4. Percepção. Essa frequência é indispensável para enxergar por trás das ilusões da vida, por trás do véu. Ela aguça os seus sentidos e te faz perceber os sinais que anunciam a sua futura manifestação. Fase 5. Focalização. Ela vibra para se conectar com seus traumas e transformá-los em positividade. Os seus bloqueios do passado vão virar suas melhores armas para construir o seu futuro. Fase 6. Confiança. Essa frequência aumenta radicalmente a sua convicção para você materializar o que antes parecia impossível. A sua nova autoconfiança vai te levar para uma vida mais saudável, mais fluida e mais estável. Fase 7. Ascensão. Essa é a peça central do nosso sistema. Essa frequência é a chave para ativar sua glândula pineal, para te conectar diretamente com a noosfera. Ela libera 100% do seu potencial criativo. E sem querer ser repetitivo, eu lembro que esse princípio funciona para qualquer pessoa. Porém, praticar sem seguir um plano bem preciso é como procurar uma saída no meio do labirinto. É por isso que eu te ofereço com exclusividade o Guia Prático Memorando Raikov, escrito com base nas notas do nosso precioso documento. O guia mostra quando e como escutar os áudios e também fala o que não se deve fazer para deixar a magia acontecer. E para acelerar os seus resultados, tem também um livro ilustrado, O Registro da Abundância. Ele traz em detalhes todos os mistérios do relatório que eu passei meses decifrando. Para mim, ele é uma espécie de caixa de ferramentas da manifestação, porque revela todas as leis secretas do universo. É claro que nada te obriga a ler as informações polêmicas desse manual. Mas se você chegou até aqui, então deve ser uma pessoa de atitude. Então fique sabendo que sem a ajuda desse livro, o seu caminho para a prosperidade, a felicidade e a abundância pode ser muito mais longo do que o esperado. Bom, escuta, você fez o esforço de me ouvir e eu quero agradecer sinceramente. Por isso eu te ofereço 3 módulos complementares grátis. Eles nunca teriam existido sem os muitos retornos e avaliações que eu recebi para os meus coachings privados. Por exemplo, uma das perguntas que sempre voltam para mim: Márcio, como reconhecer à primeira vista todos os sinais que o universo me envia? Bom, é verdade que esses sinais podem ser bem sutis e difíceis de detectar. Por isso eu estudei por muito tempo e elaborei em um livro uma forma simples e rápida de reconhecer esses sinais ocultos, que eu chamo de os 15 pictogramas akáshicos. Caso esteja se perguntando, Akasha é a palavra em sânscrito, que significa noosfera. E com a ajuda dessa Bíblia dos símbolos, os sinais da sua manifestação iminente vão ficar claros e cristalinos. Mas eu já deixo avisado, você pode se surpreender encontrando esses 15 sinais ocultos, às vezes totalmente contra-intuitivos. Tem ainda o que eu chamo de ritual do amanhecer. Eu revelo como ficar mais positivo, bem disposto e sereno todos os dias para manifestar os seus desejos sem esforço. Os primeiros momentos de um bom livro, os primeiros momentos de um filme empolgante, os primeiros momentos do seu dia. Você entendeu? São os primeiros instantes que determinam o seu sucesso ou fracasso. Aliás, não é à toa que os rituais matinais estão muito em voga. Sabe o problema? É que a grande maioria dos rituais matinais não estão alinhados com os princípios ocultos do universo. Foi por isso que eu detalhei nesse livro a minha rotina matinal pessoal, depois de mais de 5 meses de testes de prática e de observação. O resultado? De todos os meus alunos, os que praticam o ritual matinal são de longe os que mais têm sucesso na vida. E para terminar, eu te ofereço o programa gratuito Sinfonia de Creso, criado com a ajuda de um hipnotizador famoso.
É um pacote de 5 meditações guiadas, indispensável para erradicar suas crenças limitantes sobre o dinheiro. Os medos que você não enfrenta viram seus limites. Sem essa ajuda preciosa, os seus padrões de pensamento negativo podem desacelerar e até impedir o universo de se alinhar com você para te trazer riqueza. Pode ser utópico da minha parte, mas eu tenho certeza que do nascimento até a morte, todos nós fazemos parte desse universo. E você também tem o direito divino de conhecer os seus maiores segredos para manifestar riqueza e abundância facilmente na sua vida. Guardar esse conhecimento só para os ricos ou os membros de organizações secretas seria completamente imoral, não é? Mas esse é o mundo em que vivemos. Só uma pequena elite tem acesso a esse conhecimento. E com ele, ela enriquece secretamente todos os dias. É exatamente esse ciclo odioso que eu quero quebrar hoje, com você. Porque independente do que você pensa, esse poder de criação maravilhoso também está em você, desde sempre. E eu vou te mostrar como. Mesmo que pessoas muito poderosas tenham tentado me silenciar de vez, isso é importante demais para eu me calar. E de certo modo, quando eu compartilho essas informações, eu também me vingo um pouco delas. É por isso que, por esse curto período, eu ofereço o acesso direto à totalidade do protocolo Raikov. Então deixa eu fazer uma pergunta. Quanto você estaria disposto a pagar por uma liberdade financeira total? Imagina ver o dinheiro caindo na sua conta que nem mágica, só de você seguir algumas instruções simples passo a passo. Na sua opinião, isso não valeria pelo menos 10 mil reais? Saiba que quando eu ensinava esse princípio para os meus alunos abastados, eles pagavam no mínimo 50 mil reais por sessão de coaching. Mas calma, hoje eu não vou pedir 50 mil, nem 10 mil, nem mesmo 2.500 reais. Eu faço tudo o que eu posso para dar proteção total para as pessoas que terão a sorte de entrar para esse programa exclusivo. Por isso eu quero oferecer o protocolo Raikov por uma fração do valor normal. Porque só hoje eu queria fazer algo especial. Porque é muito importante para mim que você tenha essa oportunidade nas mãos. E tudo o que eu peço é um único pequeno investimento pelo preço que eu já vou falar. Só isso. Imagina que pelo preço de um jantar romântico no restaurante, com entrada, prato principal e sobremesa, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, graças à sua nova abundância financeira. Mas você pode estar se perguntando, por que não de graça se você já ganhou dinheiro suficiente para viver tão bem? Ótima pergunta! Na verdade, eu tenho não só uma, mas 2 razões para te dar. A primeira razão é principalmente pessoal. As pessoas ricas não precisam dos meus princípios para ficarem ainda mais ricas, mesmo que em troca dessas mesmas informações eu já tenha recebido valores astronômicos. Eu prefiro dar chance para todas as pessoas comuns que realmente precisam desse princípio para manifestar a vida que merecem. Então é claro, eu poderia usar um protocolo Raikov egoisticamente para passar minha vida numa praia de alguma ilha paradisíaca com um drink na mão. Mas se eu fizesse isso, nunca mais conseguiria me olhar no espelho. Por isso eu assumi a missão de ajudar todos os que não tiveram uma chance na vida. E também, um pouco egoisticamente, para me vingar daqueles mercenários que tentaram me matar. A segunda razão é mais simples. Os humanos são seres muito complexos. É paradoxal, mas não damos nenhum valor ao que é de graça. E se eu compartilhar esse conhecimento no oceano, que é a internet, num blog, entre tantos outros, ninguém vai aplicar ele de verdade. Mas a sua escolha de investir no meu programa me garante a sua seriedade e a sua motivação em escrever as páginas da sua própria vida. Porque onde quer que você esteja no mundo, e mesmo se forem 2 ou 3 horas da manhã, você vai ter acesso ilimitado à totalidade do protocolo Raikov. Além disso, eu tenho tanta certeza que funciona que chego a ponto de garantir a sua nova vida de liberdade por 14 dias completos. Se depois de seguir todas as instruções e escutar todas as faixas de áudio, você não tiver manifestado resultados reais, como dinheiro inesperado, você tem 14 dias para enviar um simples e-mail para contact@protocolo-raikov.br e eu te reembolso até o último centavo, sem perguntar nada. Por que essa garantia? Infelizmente, todos os especialistas concordam que uma das maiores crises da história virá muito em breve. Mas você não vai ser atingido, porque nem a pior das catástrofes vai conseguir acabar com a soma impressionante de dinheiro que você vai acumular na sua conta. E eu garanto que as leis do universo e os princípios do protocolo Raikov são tão reais quanto a lei da gravidade. Hoje e agora é a sua vez de viver essa experiência majestosa. Porque só as elites desse mundo poderiam usufruir desse conhecimento secreto? Talvez você ainda esteja cético e eu possa entender, mas veja, você pode aderir ao meu programa ou não. Para mim não faz muita diferença. Mas tudo isso é por você.
É claro, você é livre para deixar escapar essa oportunidade única, mas o limite de 150 membros vai ser atingido rapidamente e o acesso ao protocolo Raikov, infelizmente, será fechado para os retardatários. E a pergunta é: você está pronto para aceitar toda a abundância que o universo tem para te oferecer? Não esqueça que a maioria das pessoas não partem para a ação. E se você quer viver uma vida extraordinária, não faça como a maioria das pessoas. Então não perca essa oportunidade única de mudar de vida enquanto ainda puder. E clique no botão aqui embaixo antes que outra pessoa tome o seu lugar. Quanto a mim, te espero do lado de lá para te ajudar a começar a sua aventura.